O Johnny Christian perguntando sobre Ronald no Corinthians. Eu confesso que eu só descobri essa possibilidade, essa notícia, agora há pouco, né? Foi o Felipe Sil quem trouxe essa informação. O Felipe Sil trabalha no UOL. Ele conta que o Corinthians age no mercado e sonda a situação do Ronald, do Swansea. Timão buscou informações sobre o ponta-direita e se existe o interesse em retornar ao Brasil. Clubes árabes já abriram conversas pelo atacante. Deixa eu ver só se esse Ronald passou pelo Água Santa. 49 partidas no clube na atual temporada. Ronald Swansea. Deixa eu ver quem que é esse Ronald. Eu confesso que não o conhecia, tá? 24 anos de idade, 49 jogos e 3 gols, além de 7 assistências. Era titular lá no Swansea. Contrato até junho de 27, ou seja, mais um ano de contrato. É a segunda temporada por lá, ele não passou pelo Água Santa, não. Ele sai do Atlético Goianiense, passa pelo Grêmio Anápolis, vai para o Guarani e aí para o Estrela Amadora. Foi comprado pelo Swansea por 1,5 milhão de euros. O Adriano Rubens fala do meu Corinthians, se tem jogador para chegar. Certamente serão contratados jogadores, o Corinthians quer 3 a 4 reforços, todos para metade do ano, mas sem a necessidade de grandes investimentos. Rogério Fadel, Yuri Alberto, Garro vai embora? Será? Rogério, pro Flamengo, eu sei que não vai. Conversei com o presidente do Corinthians nessa semana e o presidente disse que não tem nenhuma proposta, nem sondagem e que pro Flamengo não sai negócio. Mas o Galo tem demonstrado vontade de ir embora desde fevereiro, quando o Zenit tentou levá-lo. Se pintar uma proposta do exterior, deve sair acordo, tá? Disse o Memphis vai embora mesmo. Ninguém no Corinthians sabe, Sandrão. Ninguém, cara. Os caras até tentaram fazer contato e não tiveram nenhuma resposta. O Besiktas tem interesse, o Besiktas tenta convencer o Memphis a aceitar a proposta. A grande verdade é que se o Memphis aceitar a oferta, o Besiktas paga os 10 milhões de euros de multa e a partir daí o Corinthians fica com só 5 milhões de euros. Está previsto no contrato que ele tem direito só à metade, tá bom? Boa noite, Nicola. E essa história de SAF no Timão, não acredito. Nenhum presidente vai conseguir fazer com que essa história avance, levando em consideração toda a dificuldade financeira do clube. E mais do que isso, né? A impressão que se tem de que o Corinthians... A impressão não, né? O lema que se tem de que o Corinthians é do povo. Então, eu acho que o Conselho não aprovaria e os torcedores também não aprovariam. Até porque quando você vira SAF, você passa a ter um dono. Bora fechar o vídeo para falar sobre Rodrigo Garro e a informação de que o meio atacante argentino quer deixar o Timão na janela de julho. Ele seria o maior incomodado com a instabilidade política do Timão, que causa consequências e implicações no departamento de futebol, entre elas, por exemplo, atrasos nos pagamentos de prêmios e direitos de imagem. Informação sobre a intenção do Garro em deixar o Corinthians foi publicada pelo site Trivela e contrasta com o ambiente que o Garro tinha em janeiro e fevereiro. Ele chegou a ser alvo de uma proposta do Zenit de 25 milhões de euros. Na oportunidade, ele preferia continuar no Corinthians. Se uma oferta parecida chegar, o Garro vai trabalhar para ser negociado. Antes do período de férias, o Fabinho Soldado chegou a conversar com o Garro, destacando a importância dele dentro do elenco e também na formação do time para a temporada. É possível que o Fabinho tenha uma nova conversa com o Garro na reapresentação do time. Hoje, o que pega é a falta de propostas especiais, grandes. Só para lembrar, o Corinthians entende que não dá para vendê-lo por menos de 30 milhões de euros. E a especulação de Rodrigo Garro no Flamengo não existe. Também chegaram a falar que ele poderia jogar no River Plate. O River não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. E é diante desse cenário, com cifras altíssimas e a não intenção de o Corinthians negociá-lo, que o Garro tende a continuar no Corinthians, a menos que surja uma enorme reviravolta no caso. Só para completar, se o Garro é prioridade, Diego Palacios vive situação extremamente diferente. O lateral esquerdo peruano, que chegou e se contundiu, praticamente não jogou. O Corinthians tem buscado interessados, oferecido o atleta para vários clubes de séries A e B do brasileiro. Assim que pintar qualquer negociação, o Corinthians vai liberá-lo, inclusive ajudando com o pagamento de parte dos salários. E você, que pensa sobre tudo que eu contei, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, o que o Timão pode fazer para tentar evitar a saída de Memphis Depay. O atacante holandês é alvo de uma proposta do Besiktas. Não só o técnico, como também jogadores do Besiktas têm entrado nesse processo de convencimento do Memphis
para indicar que ele seria extremamente importante no Besiktas, que está em processo de reconstrução. O Corinthians está meio que de mãos atadas, até porque a multa rescisória prevista no contrato do Memphis permite a ele sair em caso de proposta de 10 milhões de euros. Nesse caso, inclusive, o Timão fica com apenas 5 milhões de euros. O que o presidente interino do Corinthians tem tentado fazer, o Osmar Stabile, é dar celeridade ao pagamento do prêmio atrasado do Campeonato Paulista. Você vai lembrar que o Timão foi campeão paulista em 27 de março e até agora não conseguiu efetuar o pagamento dos 4 milhões e 700 mil livres de impostos, como prevê o contrato do Memphis. Há um detalhe importante: por conta do atraso, o Corinthians também vai ter de pagar uma multa de 10%, ou seja, hoje a dívida do Corinthians com o Memphis gira na casa dos 5 milhões e 200 mil reais. Preocupado com a possibilidade de perder o Memphis já na janela de julho, o presidente tem buscado receitas e recursos para poder fazer a quitação desse dinheiro de forma antecipada, o mais breve possível. Há um entendimento no Corinthians de que, diante desse aceno, demonstrando a vontade de permanecer com o Memphis pode acabar sendo seduzido pela ideia de continuar no clube para cumprir seu último ano de contrato. O vínculo se encerra em julho do ano que vem. Só para completar, é importante lembrar também que o Memphis Depay é dono do maior salário do futebol brasileiro ao lado do Neymar. Ambos ganham na casa dos 4 milhões de reais mensais. A diferença é que o Neymar ainda tem direito a uma exploração com patrocínios que podem lhe valer 17 milhões de reais por mês. Para fechar o vídeo, bora falar sobre Yuri Alberto. E a imprensa portuguesa noticiou desde a manhã dessa quarta-feira de que o centroavante do Corinthians pode ser o substituto de Gyökeres, atacante sueco que está de saída do Sporting para jogar no Arsenal, possivelmente num negócio de 80 milhões de euros. Importante contar que Arsenal e Sporting ainda não fecharam acordo, mas tudo leva a crer que o Gyökeres vai se tornar reforço dos Gunners para a próxima temporada. Centroavante espetacular. Diante disso, o Sporting precisa de um substituto e vê no centroavante do Corinthians alguém com predicados e qualidades para assumir essa função. Antes de gravar o vídeo, liguei para o André Cury, que ainda não me respondeu se essa negociação existe. Mas é importante lembrar que o Corinthians é dono de apenas 50% dos direitos econômicos. Então, para que o negócio seja bom para o Timão, é importante que a cifra seja altíssima. Atleta que na atual temporada soma 31 partidas e 11 gols. No ano passado, 57 jogos, 31 gols e mais 7 assistências. Hora de falar sobre o Corinthians e a novidade do dia diz respeito às negociações com a Adidas. A empresa de fornecimento de material esportivo aumentou sua proposta com o Timão. A ideia é fechar acordo o mais rápido possível. A nova oferta faz com que o Timão possa alcançar até 85 milhões de reais por ano. Esse valor inclui uma parte fixa, pagamento de luvas, o prêmio pela assinatura do contrato e também royalties ligados a percentuais de vendas de produtos. Importante dizer que a Nike, que até agora não se manifestou, tem por contrato a prioridade da renovação. Isso significa que a Nike, no momento final da tratativa entre Adidas e Corinthians, pode levantar o dedinho e dizer: olha, quero cobrir essa oferta. Diante desse cenário, o Corinthians é obrigado a permanecer com a fornecedora de material esportivo norte-americana, com quem o Corinthians tem uma relação de décadas. Só para completar, em relação ao Timão, Osmar Stabile tem cobrado, especialmente da Adidas, a preocupação em relação a entregas e produtos variados. A alegação do Corinthians é de que a Nike não conseguia entregar vários dos produtos que havia prometido, muitos prazos atrasados e mais do que isso, com peças faltando especialmente para crianças e mulheres. O que é certo é que o Corinthians, com o Augusto Melo ou Osmar Stabile, terá um contrato de fornecimento de material esportivo bem superior ao atual. Nike paga cerca de 30 milhões de reais fixos por ano ao Timão. A saideira sobre o Corinthians, Diego Palacios, tem sondagens de times dos Estados Unidos e do México. O Corinthians se apressa na tentativa de negociá-lo o mais rápido possível. Bora falar agora sobre a barca no Corinthians. O técnico Dorival Júnior e o novo presidente Osmar Stabile fecharam uma lista de atletas que estão fora dos planos do Timão para o segundo semestre. E a ideia é utilizar dos conhecimentos do Fabinho Soldado e das relações dele para buscar interessados. Não devem ficar no Corinthians: Léo Maná, lateral direito; Hugo, lateral esquerdo; Palacios, lateral esquerdo; Charles, volante; Rian, volante; e o meia Igor Coronado. Podem sair outros jogadores também, tá? Não se descarta, por exemplo, situações de Yuri Alberto, Rodrigo Garro, de
Breno Bidon, mas esses atletas que eu citei inicialmente são todos jogadores que não fazem parte dos planos. A gente pode incluir também o Félix Torres, se pintar uma proposta próxima dos 7 milhões e meio de dólares que o Corinthians gastou para comprá-lo do Santos Laguna, haverá a negociação. Houve até recentemente uma consulta de um time do mundo árabe, mas com cifras bem inferiores aos 7 milhões e meio de dólares. Importante contar que o Corinthians já começa a planejar substitutos para esses jogadores. E a saída de toda essa galera garantiria um enorme conforto com o fluxo de caixa, além de uma redução importante nos custos. Pastor, lateral direito de 25 anos de idade, brasileiro que defendia o Farense, já pediu para ser negociado. O clube português que foi rebaixado para a segunda divisão faz jogo duro e o Corinthians já informou ao Pastor que se conseguir negociar o Léo Maná por empréstimo ou em definitivo, vai buscar a sua contratação. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Tem ex-aliado de Augusto Melo sofrendo processo na justiça. O Timão decidiu enviar uma notificação extrajudicial a Igor Svenbrucker. Esse é um gaúcho do ramo dos transportes que colocou bastante dinheiro emprestando essa grana para o Augusto Melo durante a gestão do Augusto. Esse patrocínio começa ainda na campanha, quando o Igor emprestou dinheiro para que o Augusto pudesse se eleger. E seguiu dessa maneira com outros empréstimos, como por exemplo na contratação de Mateuzinho. Acontece que o Igor e o Augusto se desentenderam e hoje viraram rivais. O Augusto teria pedido dinheiro ao Igor para a contratação de advogados nesse momento de dificuldade e o Igor se recusou a emprestar mais dinheiro. Pois bem, o Corinthians enviou essa notificação extrajudicial cobrando R$1.300.000 do empresário gaúcho. E essa pendência, segundo o Timão, tem a ver com a utilização de 2 camarotes da Neoquímica Arena entre janeiro de 2024 e junho de 2025. Ele usou e não pagou. É possível que o Augusto tenha cedido esses 2 camarotes como contrapartidas da série de empréstimos que foram feitos. Mas não há nada registrado, não há um contrato. E diante disso, o Corinthians decidiu processar pedindo a restituição dessa grana. A ideia alvinegra é receber o dinheiro em 5 dias úteis. O Corinthians também alega que além dos 2 camarotes, o Igor vendia 15 ingressos por jogo, 2 vagas de estacionamento, além de serviços de alimentação, informação publicada em primeira mão pelo UOL. Só para completar, Augusto e Igor se tornaram distantes e nesse momento, inclusive, o Igor tem feito uma série de cobranças em relação ao Augusto, contando alguns dos podres do ex-presidente, como por exemplo a contratação por 3 milhões e meio de reais de um menino chamado Luiz Eduardo, que veio do Água Santa para o Sub-17 do Corinthians e que é muito mais reserva do que titular. E você, o que pensa sobre Augusto Melo e seus aliados? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.